Estamos chegando, meus queridos, minhas queridas, com mais um ranking às cegas para vocês, aquele programa muito divertido que vocês dão risada e a gente se ferra e que o João adora. É um fetiche. Estou convencido que é um fetiche de Johnny Boy, de João Vereza, mas, como vocês gostam, a gente continua fazendo. Estou muito bem acompanhado aqui com Dona Tati Mantovani, dá um tchauzinho, um oi, e com Oi. Clara Albuquerque, diretamente de algum escritório na Bahia? Não, escritório do lugar onde você trabalha. Ah, tá em casa? Tá na Mamãe TNT? Tô em São Paulo. Que coisa. Tá muito bonito para ser São Paulo o tempo aí. Por isso que eu tô falando. Faz um dia bonito, especialmente para a minha chegada. Trouxe sol. Muito bom, muito bom. Já pode pegar uma praia no Rio Pinheiros, porque tem praias artificiais. Olha que Então, coisa maravilhosa. A gente pode ir pro parque, né? Já dá uma olhada. Melhor. Antes que as pessoas me xinguem, eu sou de São Paulo, tá? Então eu tenho uma licença poética para falar mal da minha cidade. Hoje, a gente vai ter que eleger aqui, temos uma missão difícil, o campeonato mais equilibrado, ou a liga, né? Mais equilibrada do planeta mundo. Do planeta mundo. Não, do planeta João, porque quem escolhe os 10 são o João, ele não costuma botar todos. Exatamente. Então é do planeta João. Eu imagino que vale, obviamente, Brasileirão, porque ele quer que a gente entre nessa seara. Exatamente. E os campeonatos europeus. Eu não sei se ele vai colocar MLS ou o Arabão. Mas a gente vai descobrir agora junto com você. Pode acontecer. Eu tenho dúvidas. E eu também. Mas esse programa... Não. Isso aí, não. Eu acho que não dúvidas. tem muita dúvida, não. Não, eu tenho dúvidas no seguinte. Campeonato mais equilibrado. Então, a gente está falando aqui não só do campeão, né? Porque tem uma diferença entre a palavra equilibrado e a palavra mais competitivo, né? Isso. As duas coisas acabam se tocando lá ele, né? Porque você pode ser competitivo para ser equilibrado. Você precisa ser competitivo para ser equilibrado. Não, você pode ser equilibrado por baixo. Mas isso é nivelado, né? Também. Nivelado, verdade. Eu acho que é em relação a título, né? Ou em relação a G4. Eu acho que não só o título, mas os times que se movimentam na parte de cima da tabela, por exemplo. Acho que é um critério bom para a gente analisar. Se a gente ficar só em título, a gente vai acabar dizendo que, sei lá, a Premier é décima, sabe? Mas eu acho que a gente não pode olhar para baixo, porque, por exemplo, senão a gente vai falar que o Tugão é equilibrado. Porque lá embaixo ele é equilibrado mesmo. Tem muita gente ruim. Então... Mas eu digo que eu acho que o equilíbrio ele vem de ter vários times não só brigando pelo título, mas brigando pelo campeonato, pelas coisas que valem o campeonato. Por exemplo, a gente não tem apenas um time muito bom e todos os outros... ou, por exemplo... né? Como aí não tem equilíbrio. O cenário aqui de Portugal também acho que é muito válido a gente entender isso. Por exemplo, 3 que brigam e sempre vão brigar e sempre brigaram. E aí um gap muito grande e os outros, né? Hoje o Braga talvez ocupe esse gap, mas e os outros? Acho que aí é um desequilíbrio. Então é mais ou menos isso. Pois é, como acontece na França, que com certeza a gente vai aparecer aí e vai estar lá em super desequilibrado. Tá. Okay. Então vai, Johnny Boy. Estamos combinados. Coloca o primeiro para a gente ver o que abre aí, né? O que vem de surpresa. Aí, ó, já começou com a dia portuguesa. Eu acho que o campeonato português é desequilibrado, sim, mas ele é hoje eu vou pegar o recorte de hoje, porque o recorte histórico vai ficar difícil. Sim. Hoje ele é menos desequilibrado do que o francesão. Sim, concordo. Do que o holandesão. Do que aí vai ser complicado. Do que a Bundesliga, cara. Porque pelo menos 3 podem ganhar. Eu concordo que é mais equilibrado, eu também acho. Só que a elite só que eu acho que a classe média da Bundesliga, ela é bem mais forte do que a classe média de Portugal. Aí é que tá o meu ponto, porque se a gente for olhar só por questão de equilíbrio, tem 3 e tem um gapzão e tem os outros, aí beleza, né? Não existe esse equilíbrio aí. Mas o ponto para mim, a Bundesliga é mais equilibrada, por quê? Porque brigar por título, a gente coloca 3, né? Hoje, atualmente, 3.
né? O Bayern, o Dortmund, que sempre quando começa a gente coloca na conta, e o O Leverkusen. Leipzig, aí você tem uma classe média com Leipzig, Aí é que tá o ponto Leverkusen. Por que para mim a Bundesliga é mais equilibrada que o campeonato português? Porque, beleza, na briga pelo título é muito cravado, mas ali embaixo tem uma competitividade de uma classe média e média alta que eu acho que no português não tem. Então, Não tem. E eu acho que a classe média da Bundesliga é mais próxima dos 3 que a gente está colocando no topo do que no português, não? Eu também acho. E pode sempre ter uma surpresa. O Leverkusen é uma surpresa nos últimos 2 anos. Eu acho mais E você teve no nos Tugão últimos ter 20 essa anos, surpresa. você teve nos últimos 20 anos algumas surpresas, né? Você teve o Wolfsburg campeão, o Leverkusen campeão, talvez a hegemonia do Bayern crie essa sensação, e realmente essa sensação na parte financeira ela existe, porque o Bayern de Munique ganha mais do que o dobro do segundo que mais fatura dentro da própria Bundesliga, mas eu concordo. Eu acho que a Liga Alemã, pela classe média mais forte, é mais equilibrada nesse sentido. Eu tô entre 7º e 6º, porque eu sei que vai vir os desequilíbrios aí, como a gente citou. O francês, a Holanda. A Holanda e quem mais? Francês, a Holanda. Não sei se vai vir um campeonato belga. Eu não Turquia? sei se vai vir um belga, turco, grego. Não. Vamos colocar em 7º? Vamos. Eu tô mais para 7º. Eu Vamos. acho que não vai vir tantos assim. 7º. Até porque também eu estou contando com a classe baixa de Portugal, que realmente aí é tem muita dificuldade financeira, né? Sim. Vamos em 7º. Aí, Clarinha. Ligando. O desequilíbrio é absolutamente gigantesco, né? Assim, se você pega o grande campeão, se você vai em faturamento, em investimento, enfim, títulos, tudo isso é desequilibrado. Tem uma gangorra que pesa com um time para um lado, uma balança que pesa com um time para um lado e outra com 17 times de um outro lado que não consegue compensar. Então, é absolutamente desequilibrado. A minha questão só é quem vem mais aí, porque eu acho que ele seria, se a gente compara com o que a gente tem hoje, seria o 8º aí. Porque, querendo ou não... Ele é mais desequilibrado do que o holandês. Eu também acho. Que é mais desequilibrado? Então seria... Em termos de competitividade interna, é muito mais... Não estamos falando de qualidade, estamos falando de desequilíbrio. Para mim é o mais desequilibrado de todos, porque nos outros contextos, por exemplo, sei lá, tem 1 ou 2, ou em alguns países 3, assim, né, lá em cima. O problema é que na França só tem 1. Só tem 1, sim. O problema da França é que é só 1. Muito disparo, assim, E talvez o clube que nos últimos anos mais se aproximou e que conseguiu títulos em sequência, hoje está rebaixado. Sim, é que já tem tempo, né? Mas se a gente colocar, por exemplo, o principal rival do PSG, o Olympique de Marseille, não é um rival mais, né? Exatamente. O Lyon já não é. O Mônaco é o que mais tenta entrar nessa conta aí, mas também não termina de entrar, né? Assim, então e eu tenho a sensação que quando o Paris Saint-Germain perde o campeonato francês é porque não foi o outro que ganhou, foi ele que perdeu. Sim. Então, eu vou em 10º. Sim, eu também iria em último. Na minha mente não vem um mais desequilibrado que o francês. É porque eu só fico preocupada com essa questão da qualidade. Mas eu entendo se a palavra é equilíbrio, aí eu vou com vocês. Tô ok. Bora. Então, 10º a Liga 1. Um abraço ao campeão da Liga dos Campeões. E agora a tendência é ficar ainda mais desequilibrada. Olha o João botando a Champions, maluco. Ih, cara. Mas daí, eita, a gente não pensou nisso, a gente só pensou em campeonatos nacionais. Mas a Champions é extremamente equilibrada, né? Exato. Não é. Porque eu gostei muito da resposta do dia, vou devagar aqui, do Felipe Luiz falando sobre que existe uma elite dentro da Europa, né? Que não todo mundo tá no mesmo saco, né? Existem níveis dentro do europeu, e a elite tá toda na Champions. E por mais que a gente tenha a sensação de que meio que se repete, cara, tem uma competitividade absurda. Assim, eu acho que talvez seja o mais competitivo de todos.
Eu Ó, acho que é o mais equilibrado. é o mais equilibrado. Nós temos, vamos lá, quando começa o torneio, Real Madrid, que talvez seja o fiel que desequilibra essa balança, né, em termos de títulos, mas não é garantia nenhuma que o Real Madrid vai ganhar absolutamente nada. Não. Aí nós temos hoje Bayern de Munique. O Milan já não entra nessa elite nesse momento, né, apesar dos títulos. Mas vamos lá. Nós temos o Liverpool, temos o Barcelona, temos o Paris Saint-Germain, O Manchester temos City. A o Inter, Manchester City, a você tem Inter. a Inter, o City. PSG. O que a gente, tem uns 8, 9 times aí que entram com possibilidade de brigar pelo título. Sim. E depois tem sempre as surpresas, né? Os Dortmund da vida, que entra e consegue competir bem. E mesmo quando você pega, por exemplo, vamos tirar o Milan aqui da conta, porque ele não é, todos os anos, um grande time. Mas ainda assim, você está pegando o topo do futebol italiano, ainda que hoje o Milan nem tenha classificado para a Champions, mas, por exemplo, há 2 temporadas, estava numa semifinal. Você vai pegar o melhor do italiano, o melhor do inglês, assim, óbvio, né, na fase e mais, acho que hoje está ainda mais equilibrado com a fase de liga, né, com a mudança de formato. Antes, a gente via um desequilíbrio maior nos grupos, hoje ele já não tem mais. Mudou. E a classe média também gera muito equilíbrio, né? Porque o campeão português acaba por ser o melhor time de Portugal, que pode ter ali uma boa equipe e chegar numas quartas de final, como chegou em alguns anos. Depois entram as classes médias de todos os campeonatos, né? A classe média da Espanha, a classe média da Inglaterra, que é sempre perigosa, a classe média da Alemanha, que é muito competitiva. Sim. Então, para mim, acho que é o número 1, hein? Para mim é número 1 também. Número 1, produto da casa, chupa todo o resto. Vamos. Número 1. Quem puxar a sardinha pro nosso lado agora. Exato. Quem reclamar está sendo barrista mesmo. É isso. Porra, mas também aí é fácil, né? Com a Champions. É bom, né? Agora, abre um precedente, ele pode colocar a Europa League aí, Conference. Pois é, agora eu tô pensando, desgraçado. Mano. Vai vir a Conference League. Libertadores ele pode colocar. Tem a eu acho que ele errou, porque o campeonato é... Enfim, La Liga, Tati. Então, La Liga. A La Liga tem 2 que brigam pelo título todos os anos, e tem um terceiro que às vezes consegue entrar nessa disputa, que é o Atlético, na briga pelo título. Agora, esses 3 estão sempre. E aí a briga hoje na La Liga é que saber quem é o quarto, e aí vai revezando muito, o que faz com que a classe média suba um pouquinho, né? O Villarreal, o Atlético de Bilbao, o próprio Betis essa temporada, sempre tem... eu acho que ainda em termos de classe média, ela está abaixo da Premier, e em determinados momentos a classe média está abaixo da Alemanha também, da Bundesliga. Acho que com a Itália... Tá abaixo da Itália. Acho que com a Itália depende da temporada, assim, sabe? Depende dos investimentos que fazem. Por exemplo, essa temporada o Betis ganhou da Fiorentina, essa temporada a classe média da Espanha foi melhor que a classe média italiana. Não, mas você comparar campeonato, sim, mas, por exemplo, a gente tem, Clarinha pode até falar melhor, mas hoje a gente teve o quê? Inter de Milão, Napoli, Atalanta, Juventus. Juventus, 4 ou 5 equipes que podem se matar. E aí não estou falando de nível, tá? Estou falando de equilíbrio. Não, vocês têm razão. Por que eu acho que é mais... Por que eu acho que o italiano é mais equilibrado? Porque você nunca sabe, não só quem não vai ser campeão, você não sabe quem vai garantir vaga para a Liga dos Campeões. Você não tem 3 garantidos. O Milan ficou fora esse ano. A Inter, anos atrás, ficava fora. A Atalanta, que fez uma sequência de vários anos classificando, ficou fora. A Roma tem anos que não classifica. Então, assim, todo ano... Bolonha classificou. Bolonha classificou. Todo ano, assim, nos últimos anos, você tem a Inter garantindo essa vaga e acabou. A Atalanta trocou, o Milan trocou, a Juventus trocou, o Napoli. Bolonha trocou, Napoli trocou, Roma trocou. A Itália vai estar na frente da La Liga, a Premier vai estar na frente da La Liga. Quem mais está na frente da La Liga? O Brasileirão está na frente da La Liga? Brasileirão. Agora depende, se ele for colocar torneios... Será que vai vir Libertadores? Libertadores eu acho menos, sei lá, tem que entrar na discussão. Quinto?
A gente falou de 3 na frente? Bundesliga vai ir atrás. Eu acho que a Bundesliga por conta da hegemonia do Bayern de Munique durante tantos anos, tem que vir atrás. Então bota em quinto. Quinto? Pronto. Okay. Guardamos sexto para a Bundesliga, hein? Sexta Bundesliga. Certo. Se vier também. Não. Vai botar aqui. Vai vir. Vai, Johnny. Bundesliga. Obrigada. Já resolveu o nosso problema. O João foi rápido agora. Série A. Segunda. O Brasileirão vem na frente. Brasileirão vem na frente. De equilíbrio, acho que sim. Porque sim. Assim, o que eu acho que tem de muito equilíbrio na Série A é que você não tem uma diferença tão grande entre a classe média e os principais times. Tem uma alternância muito grande. E se você pega os times, por exemplo, de troca de Série A para Série B, eu acho que não é um desequilíbrio absurdo para o quinto, para o quarto colocado. Como eu acho que é no português, como eu acho que é em La Liga, como eu acho que é em Bundesliga. Eu acho que é menos equilibrado do que o Brasileirão. Se você pega os rebaixados do Brasileirão e sei lá, você vai tirar Flamengo e Palmeiras, não é uma diferença absurda. Tem uma diferença, mas não é o desequilíbrio igual. Mas é menos equilibrado que a Champions. Que a Champions não, que a Premier. Sim, que a Premier pode ser, sim. Mas aí... Porque a Premier, ela tem uma distribuição de grana melhor e ela tem mais gente que pode ter condições de montar boas equipes. Inclusive, o time que sobe, né? O time que sobe da segunda divisão é uma injeção de capital. A gente já tem que tomar decisões aí. Brasileirão, Série A e Premier 2, 3 e 4. Brasileirão, Brasileirão, Premier e... Premier, Série A. Então, Série A em quarto. Eu acho que a depender do que a gente quiser, a gente consegue, para mim, a gente consegue trocar. Atenção, não estou falando de qualidade, estou falando de equilíbrio. Eu acho que a gente consegue trocar Premier League com Série A. A depender do que a gente quiser, o lado que a gente quiser ver. De equilíbrio. Atenção, não é de qualidade, antes que o povo comece a me odiar no chat. Mas eu acho que é o que a gente... se a gente quer ver o copo mais assim ou menos assim, entendeu? Então eu tô ok com esse 4, mas eu acho que é uma belíssima discussão. Tá aí, agora vem mais um, né? Vamos ver o que vem aí, que vai... O que o João vai colocar aqui? De espera. Aí, Premier. Pronto, na terceira colocação. Bom, a gente nós estamos acreditando que o João vai botar Brasileirão, hein? Ou Libertadores, né? Aí sei lá o que ele vai fazer, mas eu acho que a Libertadores, para mim, é uma conversa diferente do Brasileirão. Então, se a gente pegar o recorte e aí Premier e Brasileirão, ele vai colocar Libertadores, né? Vai. A gente não tinha... Não, mas sabe o que acontece com a Libertadores? Existe um recorte do Brasil dentro da Libertadores. Se tu tirar isso, para mim não é equilibrado. Tá, os últimos campeões da Libertadores. Botafogo, Palmeiras, Flamengo... Fluminense. Fluminense. Antes disso, Flamengo, Palmeiras... Cara, o Brasil... É que o futebol brasileiro na Libertadores é um nível muito acima do... Ele desequilibra a Libertadores. Porque ele sobe o nível da Libertadores e os outros não chegam. Cara, os últimos 6 campeões da Libertadores são brasileiros e 4 dessas últimas finais foram entre clubes brasileiros. Mas então, ela é mais desequilibrada do que a Liga de Portugal? Vai ter que ser. Se tu tirar o Brasil da Libertadores, tem equilíbrio? Aí tem, porque aí isso é um equilíbrio de Mas aí é um equilíbrio por baixo, né? Aí a gente está comparando com a Liga de Portugal. Mas então, o desequilíbrio é justamente que tem uma prateleira com os brasileiros e uma prateleira lá embaixo com todo mundo. Então aqui está o desequilíbrio, né? Bom, nós vamos ter que olhar para o viés. Como ele está colocando torneios internacionais com campeonatos, ele já está criando uma anomalia aqui para nós debater. Né? Então nós vamos olhar para o nosso viés. Ele é desequilibrado no sentido dos brasileiros. Porque os brasileiros... Esse é o meu ponto. Então, os brasileiros desequilibram a Libertadores. E não é ruim, tá, para o futebol brasileiro, mas é ruim para todos os outros. Porque não existe a competitividade hoje. Vai ser oitavo. Põe oitavo. O brasileiro sempre vai... Entendeu? Esse ano, quais são as apostas? Todos os times brasileiros que estão na Libertadores. Só porque nós estamos esperando o Brasileirão, que pode não vir.
Ah, não. Ah, o João não ia fazer isso com a gente. Vai. Ok. 2. Brasileirão. E agora, Nossa. quem é que é o nono? O que ele vai trazer aqui? Estou na dúvida. Europa League. Campeonato Gaúcho, 2. quer ver? E o nono... Ah, o Ah, Mundial é o- de Clube. Ah, Mas o João, aí nunca tu fez teve, uma nunca teve. salada. O João fez uma salada de fruta aqui, cara. Meu irmão, eu acho que o João tá usando algum tóxico. Como Loucura, diria minha mano. avó, isso é tóxico do Nossa brabo. senhora. É, maloqueiro, Ai, ai, ai. maloqueiro pesado. Maloqueiro pesado esse menino. Sim. Olha, ficou essa aí, ficou essa. Eu nem sei o que eu vou falar disso aí. Parece uma árvore de Mas- Natal. Mas eu fiquei satisfeita que a Liga dos Campeões ficou na primeira colocação, então ao menos essa aí. Não, eu acho que nós até, assim, Champions, Brasileirão, tá bem, Premier League, Série A, La Liga, Bundesliga, Liga Sim. de Portugal. Depois vem as duas anomalias que ele quis colocar aí, e Exato. principalmente o Mundial de Clubes, e a Liga em 10º eu tô satisfeito, então tá bom. Exato, não tá tão ruim, não. Não, Mas não, Tá ficou só- estranho, esquizofrênico, porque mas não tá tão mistura ruim. campeonato nacional com Copa Continental com campeonato mundial. Ô, João, ficou estranho esse teu negócio. né? Loucura, ele é louco. E outra coisa, é que nem a Copa, daqui a pouco vai ter a Copa Sérgio. Ele Aí vai depois botar- depois ele coloca o torneio de várzea. Pô, Vai botar também. bagunça, cara. Ai, ai, ai. Bom, beijo pra vocês. Esse foi o nosso ranking às cegas árvore de Natal. Valeu, João. Obrigado.